E vamos para o nosso capítulo 4, recursos naturais do nosso planeta. Dona Lourdes, solta uma abertura legal, alguma coisa aí. Toca um negócio aí para nós. Primeiramente, a gente vai falar a respeito de 3 tipos de rocha. A gente vai falar primeiro da rocha magmática, que é formada a partir do magma. A gente vai falar também de rochas sedimentares, que basicamente são formadas a partir de sedimentos. Professor, o que é sedimento? Pergunta boa, pergunta muito boa. Basicamente, a rocha sedimentar, ela vem do desgaste de outras rochas. Você já deve ter ouvido falar que a rocha, ela vai se desgastando com o tempo. Se você não ouviu falar, está ouvindo agora. Então, a rocha ela vai se desgastando com o tempo. A rocha ela é formada de grãos diversos. Então, esses grãos eles vão esfarelando com o tempo. Com o tempo, a rocha vai se desgastando, vai soltando esses farelos. E esses farelos vão para onde? Para o chão. Então, a rocha sedimentar é formada pelos sedimentos, pelos restos do desgaste de outras rochas. Você pode observar na imagem que a gente colocou que você tem camadas e mais camadas de rochas sedimentares. Ou seja, desgastou uma rocha, foi ali, rocha sedimentar. Outra rocha desgastou, ficou ali por cima. Outra rocha, mais sedimentos. Então o sedimento é os restos aí desse desgaste de rocha. Beleza? Agora vamos para o terceiro tipo, rochas metamórficas. Metamórfica vem da ideia de transformação. Então, quando você tem aí essas camadas, uma sobre a outra, camadas de rochas sedimentares, uma em cima da outra, essas camadas elas vão estar fazendo pressão em cima uma da outra, certo? Então, a camada que estiver mais embaixo, ela vai sofrer mais pressão do que a que está em cima. E essa pressão e essa temperatura vai acabar ocasionando uma transformação nessa rocha. Então, essa camada vai ser a camada metamórfica. Ela vai sofrer pressão e cada pressão e temperatura diferentes originam um tipo de rocha diferente, ok? Coloca aí para nós, Dona Lourdes. Rochas magmáticas, elas vão se dividir em 2 tipos, as rochas extrusivas e intrusivas. Professor, não entendi nada agora. Calma, muita calma nessa hora. Dona Lourdes, bota aí esses negócios significados aí para nós. Então, sabe quando o vulcão libera lava, libera o magma? Esse tipo de magma ele vai se resfriar de algumas formas diferentes e vai dar origem ao que a gente chama de rocha extrusiva, rocha externa, do tipo que saiu para fora. Saiu para fora é ótimo. E aí você vai ter a rocha intrusiva, a rocha magmática intrusiva, ela se resfriou internamente, lá embaixo no subsolo. Então, no modo interno, ela se resfriou, vai ser a intrusiva. No externo, extrusiva. Ok? Então, rochas magmáticas se dividem em 2 tipos, extrusivas e intrusivas. As extrusivas é quando a lava ela sai do vulcão e ela resfria no modo externo, no lado externo da nossa crosta. Então, externamente extrusiva. Ela saiu do vulcão e resfriou, extrusiva. Ela está dentro do vulcão, está lá na parte do subsolo e resfriou, intrusiva, interno, externo, beleza? Saiu fora, a lava que saiu fora, externo. Está lá dentro, interno, beleza? Intrusiva, extrusiva. Não esquece não! Minerais! O que são minerais? Em algum momento da nossa vida a gente já ouviu falar de minerais. Minerais são formados no processo de formação das rochas. Então, independente se a gente estiver falando de rocha magmática, sedimentar, metamórfica, você vai ter mineral se formando ali, beleza? Então, dependendo do tipo de formação da rocha, você vai ter um mineral diferente. Os cristais formados de uma forma aberta, mais livre, você vai ter a formação de cristais com os mais variados tipos de componentes. E aí você vai ter os minérios. O que são os minérios? Os minérios são basicamente minerais com uso comercial. Professor, não entendi não. É uma rocha que foi formada e ela tem uso comercial.
Petróleo. O que a gente pode falar a respeito do petróleo? Pergunta interessante. O petróleo ele é formado de fósseis, vegetais e animais. Todo tipo de fóssil que era orgânico, ele em temperaturas altíssimas, altas pressões e temperaturas, vai formar o petróleo. Ou seja, lá no subsolo, bem no interiorzão, você vai ter uma pressão e uma temperatura altíssimas. Os fósseis, nessa temperatura e pressão, eles vão acabar originando o petróleo. Fóssil de quê? Seja vegetal, seja animal, qualquer coisa que esteja ali armazenada por milhares e milhares de anos em altas temperaturas e pressão, vão dar origem ao petróleo. Então não vai no cemitério buscar o cadáver da sua avó, ele não virou petróleo. Respeite sua avó! Então você viu aí nesse último slide que como acontece o processo de formação do petróleo. O animal está lá de boa na vida dele pré-histórica e aí ele morre. Ele acaba sendo soterrado ali pelo processo das eras geológicas, vai se passando o tempo, ele vai sendo soterrado, vai soterrando mais, até o belo dia que esse cara está lá no subsolo, em alta temperatura e pressão, e aí ele acaba sofrendo uma transformação virando petróleo. Ao longo de milhares de anos, não esquece, precisa passar milhares de anos com alta temperatura e pressão para esse cara virar petróleo. Por isso que o pessoal, quando vai pegar petróleo, eles perfuram o solo para chegar lá no interior. E aí eles buscam petróleo. Às vezes dá errado, mas eles buscam. Então, se você observar, você tem gasolina automotiva, óleo diesel, plástico, tem um monte de coisa que vem do petróleo. Por isso, muitas vezes é errôneo quando as pessoas vêm demonizando o petróleo. Toda demonização, ela é errada, certo? Então, quando a pessoa vem demonizando o petróleo, ela não sabe, ou ela ignora, ou ela não quer falar a respeito dos subprodutos do petróleo. Então, você tem o plástico, por exemplo. Ele é um produto incrível. O plástico, ele é altamente resistente, ele é altamente moldável, e ele vem do petróleo. Quando a pessoa fala, mas o plástico dá tanto problema, isso é assunto para outra ocasião, mas pense o seguinte, você tem um produto incrível e maravilhoso que é o plástico. Só porque alguém não sabe lidar com o próprio lixo, quer dizer que você tem que pagar por isso? E aí fala assim, professor, como é que a gente retira esses produtos do petróleo? Através do fracionamento das substâncias, através do aquecimento fracionado. Você vai aquecendo o petróleo e aí os produtos que são diferentes, eles vão aquecendo em tempos diferentes. Cada produto tem um ponto de fusão ou de ebulição diferentes. Você tem ali uma liga metálica, uma liga com vários metais, e eu quero retirar cada metal dessa liga. O que eu faço? Eu aqueço. O metal mais facilmente de derreter, ele vai derreter primeiro. Os outros vão derretendo depois. Então, é um modo de separação de misturas. Carvão. A gente conhece o carvão vegetal. O que é o carvão vegetal? Tá lá o tronco de árvore na dele, pega fogo, virou carvão. Isso é carvão vegetal. E o mineral? Pergunta interessante. O carvão mineral, ele é basicamente um vegetal que foi ali fossilizado e virou pedra. Ele petrificou ao longo das eras, ao longo das gerações. Passaram-se milhares de anos e aquele vegetal acabou petrificando. E aí ele virou carvão mineral. Carvão mineral é muito mais difícil da gente encontrar, é mais difícil de se obter. Logo, ele é mais caro e o uso dele é um pouco mais restrito. Diferente do carvão vegetal, que deu uma queimadinha, carvão vegetal. Bom, ainda dentro da ideia de rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, vamos falar um pouco a respeito das camadas de rocha-mãe, subsolo e solo. Professor, está complicando demais as coisas. Calma. Não criamos pânico. Qualquer coisa me manda pergunta. Você tem lá a rocha-mãe, que é a rocha o quê? Que ela vai dar origem a outros tipos de rocha. Então você tem a rocha-mãe que ela é desgastada, ela vai sofrer a sedimentação. Sedimentar. Tem a rocha que vai sofrer desgaste e vai dar origem a outras rochas. A rocha-mãe, o subsolo e o solo mais externamente. É onde a gente está. Beleza? Solo, subsolo, rocha-mãe. Você também vai ter algumas divisões através do nosso solo.
chamados de horizonte. Você vai ter o horizonte O, que é a parte mais de cima, você vai ter o horizonte A, você vai ter horizontes aí para dividir o nosso solo, beleza? Então o horizonte O é onde a gente está. É o horizonte aí que tem camadas orgânicas, plantas, decomposição, nós, tá tudo no aí. Agora vamos falar um pouco a respeito dos tipos de solo. Aí, professor, é muita coisa. Calma! Calma! A gente acabou de falar de 3 tipos de rocha. Rocha magmática, sedimentar e metamórfica. Esses tipos de rocha, eles vão dar origem aí a solos, a tipos de solo. Lembra que a rocha magmática é aquela que sai ali do interior do nosso manto. O manto expele o magma e essa rocha magmática vai se transformar. Beleza? Aí você tem a rocha sedimentar, que é a rocha que vem do desgaste de outras rochas. Você tem a rocha metamórfica, que é a rocha que sofreu transformação, beleza? E aí você tem o solo, subsolo, rocha-mãe. O solo é o cara que vai ter aí 3 tipos de solo. Não pira, presta atenção. Você vai ter 3 tipos de solo. Você tem o solo argiloso. Qual é o solo argiloso? Ele é feito de grãos muito pequenos. É aquele tipo de grão, quando você joga água, faz lama, sabe? Bota uma imagem aí, dona Lourdes. Então, basicamente ele é esse tipo de solo. É aqueles grãos muito pequenos que quando você joga água, não tem espaço para a água ir embora. Então ela fica ali empoçada, formando lama. Esse solo é o solo argiloso, beleza? Terceiro tipo de solo, solo arenoso. O solo arenoso, típico de praias, ele é um grão muito grande. Ele é um grão tão grande que você consegue enxergar bem direitinho aí os espaços entre eles. É mais difícil da água passar no solo argiloso, mas é muito mais fácil de passar no solo arenoso. O solo arenoso, como eu falei, ele tem espaços entre si. São grãos muito grandes. Então a água vai embora. Beleza? Por isso que você não tem formação de lama em ambiente de praia. A água chegou, foi embora. Eita, nós. Aí você tá lá formando um castelinho de areia, tá lá todo empolgado, vem a onda, pelecou tudo e a água foi. Solo umífero. O solo umífero basicamente é um solo próprio para plantação. Ele é um solo mais escuro. Ele vem ali com muitos componentes orgânicos, ou seja, dejetos, cocô. Não nós também. Enfim, matéria em decomposição, beleza? Então, o solo umífero ele é um solo próprio para plantio, para agricultura. Ele é esse solo escuro que a dona Luz vai botar aí nos slides agora.